Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse vídeo é muito importante, muito interessante para você que quer se comunicar melhor e saber ter uma boa relação com as pessoas que estão ao seu redor. O clima meio baixo hoje, meio denso, porque o clima por aqui onde eu moro começou o inverno, né? Inverno entre aspas, porque aqui a gente não tem um clima exatamente igual aos outros países e aos outros estados, né? Como no Brasil, tipo, a gente não tem primavera, outono, essas coisas todas. Mas vocês me entenderam o que eu quis dizer. Aí o clima meio que baixa e junto com esse clima vem a nossa emoção, né? A nossa visão do mundo. Pra tu ver que o lugar que a gente tá impacta muito como a gente enxerga as coisas ao nosso redor. Mas não quer dizer que eu tô triste, tá? Não quer dizer que eu tô triste. Inclusive, estou muito feliz de gravar esse conteúdo. Mas vamos lá. O tema desse vídeo é como você ser uma pessoa abundante socialmente, você saber se comunicar melhor com as pessoas que estão ao seu redor. E um ponto que muita gente se esquece é que você está lidando com outra pessoa nesse meio termo e nessa coisa de comunicação, nessa coisa de inteligência social. Eu vou explicar primeiro o que é inteligência social. Existe um cara no passado, que eu esqueci o nome dele, mas no passado não muito distante, por volta de 1800, se eu não me engano, que questionou o teste de QI, o coeficiente de inteligência. Ele falou assim, como é que vocês vão medir a inteligência de alguém por ele fazer uma prova num papel, sendo que tem outras várias inteligências, como por exemplo de um cara que constrói um prédio muito bom? Como é que vocês não vão medir a inteligência desse cara? E quando esse cara faz o teste de QI, dá lá que ele é um cara que tem um QI muito abaixo da média da população. Como esse cara tem um QI abaixo da média, se ele consegue construir um prédio tão legal e tão incrível, como outro engenheiro, como pessoas que fazem um artesanato muito legal, ou como pessoas que criam coisas incríveis, mas que quando vão fazer o teste de QI, tiram um QI muito abaixo. Esse cara se questionou e pensou, cara, não existem só esses tipos de inteligência que o QI tá me falando, existem várias outras. Cara, desculpa, é porque eu tô com a minha colinha aqui, sobre o que eu vou falar, e eu vou segurar para ele não desligar e eu vou falar mais sobre isso. E aí esse cara se questionou. Ele falou, então, poxa, existem mais inteligências do que o QI, só o QI fala. Então, é necessário a gente medir essa forma de inteligência ou entender mais essas inteligências. E isso se chama inteligências múltiplas. Então, esse cara foi atrás e foi pesquisar. E ele descobriu outras formas de inteligência. Uma das formas de inteligências que o Daniel Goleman descobriu foi a inteligência emocional e a inteligência social. A inteligência emocional está muito ligada com a inteligência social. A gente não tem como a gente controlar nossas emoções, ele explica. Porque não existe isso de eu escolher o que eu vou sentir. Existe você sentir a emoção e existe você controlar o que você faz com essas emoções. Mas controlar o que você sente não existe. Eu esqueci quem foi o filósofo que diz que penso, logo existo. Eu acho que é Descartes, se eu não me engano, mas posso estar enganado. Mas não é penso, logo existo, é sinto, logo existo. Porque a gente sente primeiro, depois a gente pensa. A gente não pensa antes de sentir. Acho que deu para compreender. E aí, esse cara, Daniel Goleman, fala sobre essas duas inteligências, a inteligência emocional e a inteligência social. A inteligência emocional está em como você lida com as suas emoções e alinhado a isso está associado a como você lida com as pessoas. Ou vai dizer que você nunca respondeu alguém de uma forma grossa, de uma forma grosseira, porque você estava se sentindo mal. Então quer dizer que a inteligência emocional ela está ligada com a inteligência social. E a inteligência social nada mais é do que você saber lidar muito bem com as outras pessoas e com você mesmo. Eu achei muito interessante na minha pesquisa que eu fiz uma coisa chamada UA no Japão. UA significa várias coisas em japonês, como harmonia, paz, estabilidade social, se eu não me engano, e várias outras coisas. Mas o que focou para mim foi o A, harmonia. É WA, tá? O nome se você quiser pesquisar. Pesquise WA, conceito japonês ou sociedade japonesa. Você vai entender o que eu tô falando. Nada mais é do que um conceito que eles treinam, é tipo uma regra social que ninguém fala, mas todo mundo entende, saca? É basicamente você saber lidar com o outro. No Japão tem um valor que eles recebem muito bem os visitantes. Eles têm características de fazer assim pro cara que tá superior a eles. Eles têm a característica de não falar antes de escutar a outra pessoa. E isso vou falar muito sobre isso, sobre
eu já falei tanta coisa, né? Mas a gente vai chegar no social, sobre como ser uma pessoa mais sociável e se tornar um cara valioso no social. Eles entendem como receber as pessoas. E durante o livro do Daniel Goleman, que é Inteligência Social, que ele lançou em 2006, ele fala que existe um psicólogo que ele foi no Japão fazer uma pesquisa e chegou em uma família japonesa em que ele estava com fome e ele queria comer. Mas ele não precisou falar em nenhum momento que ele queria comer e a família japonesa serviu uma comida para ele. E ele achou muito interessante isso e relatou com o Daniel Goleman. Relatou não, e Daniel Goleman percebeu isso, né? E ele escreveu no livro dele. E vem muito desse valor que eles têm de receber as pessoas e entender as emoções das pessoas antes até das deles, saca? Você pode ver eu vi uma japonesa aqui no YouTube mesmo, gravando um vídeo falando sobre como ela achou diferente a sociedade brasileira e a sociedade japonesa. Ela é japonesa e sabe falar português e veio pro Brasil. Depois ela voltou pro Japão. E aí ela falou que um dos conceitos não, né? A principal diferença que ela notou foi que os brasileiros falam antes de pensar. Já os japoneses pensam antes de falar. E aí o brasileiro questionou para ela, cara, por que os japoneses são tão sem emoções ou não falam muito das emoções deles, são frios? E ela explicou que não é isso, que não quer dizer que eles sejam frios, mas quer dizer que eles pensam antes de falar, quer dizer que eles pensam antes de tomar uma decisão, eles pensam no contexto social, eles não pensam só em si mesmo. E quantas vezes a gente pensa só na gente? Quantas vezes a gente deixa de perguntar sobre o outro, deixa de saber sobre o outro, porque a gente só está focado na gente e pensando na gente, em como a gente quer se sentir, o que a gente quer falar na conversa, como a nossa história é mais interessante que a do outro que está na nossa frente. Percebe que isso afeta a forma que a gente se comunica? E com certeza afeta o nosso nível social. As melhores conversas que eu tive na minha vida, em todo o meu tempo de prática, que não foi grande, tá? Mas eu já tive um tempo de prática social, até porque senão não estaria falando sobre isso, mas foi saber escutar as outras pessoas para ter uma conversa boa. As melhores conversas foi sobre a outra pessoa, não foi sobre mim. Os maiores entendimentos de mundo, as melhores visões de mundo que eu tive foi perguntando para outra pessoa, não foi falando sobre mim. E eu coloquei isso como segundo tópico aqui para falar nesse vídeo. Não ser tão importante. Cara, a gente é poeira cósmica. Você já percebeu o tamanho do universo? Você já percebeu o quanto de coisa a gente passou para chegar até aqui? O tanto de gente que precisou morrer pra gente estar aqui? O tanto de gente que precisou evoluir pra gente estar aqui? O quanto a humanidade evoluiu pra gente estar aqui? Cara, você lembra de algum deles? Você lembra de... vou lembrar de Homo sapiens sapiens, que viveu há 200 mil anos atrás, e aí aquilo, e aquilo, e aquilo. Você não lembra, cara. E é isso que vai acontecer com a gente. A gente não é tão importante assim como a gente pensa. E por a gente não ser tão importante, a gente tem que aprender a lidar com as pessoas e saber da nossa não importância. Você sabia que o nosso cérebro não precisa da gente para tomar decisões? Por exemplo, você sabia que você mesmo, tem cerca de 60 a 70 mil pensamentos por dia? E você lembra desses 70 mil pensamentos por dia? Não. Então o seu cérebro funciona mesmo que você não saiba. Ou muitas vezes acontece da pessoa, por exemplo, ter uma parada cardíaca ou perder todo o corpo, mas o cérebro ainda funcionar. Você percebe como você é menos importante até para o seu cérebro. E você se acha importante demais para perguntar para outra pessoa como ela se sente, para saber da história dela, para saber das experiências dela, para saber da visão de mundo dela. Saca? Não ser tão importante. Você não é um ser importante. A gente é poeira cósmica. É isso. E a habilidade de fazer perguntas para você ser um cara bem-sucedido financeiramente, ter um social abundante, conhecer pessoas boas, ter um bom relacionamento amoroso com as pessoas, fazer perguntas. Como você vai saber se aquela pessoa é adequada para estar na sua vida, se você não pergunta a respeito dela, se você não conhece a história dela, se você não sabe quais valores da vida ela tem, se você não sabe qual é a visão de mundo que ela quer da vida? Como você vai se relacionar bem com essa pessoa, amorosamente, se você não conhece ela? E como você vai conhecer ela sem fazer perguntas? Não tem como. Uma das habilidades mais importantes de um bom comunicador, de um cara que tem uma inteligência social aprimorada, é saber fazer perguntas. Ter uma mente aberta, não julgar as pessoas.
Quantas vezes eu mesmo já conheci pessoas que eu falei, cara, aquela pessoa é chata pra cacete, eu não vou conhecer ela. E quando eu fui lá conversar com a pessoa, cara, que pessoa incrível, que pessoa genial. E um exemplo disso é o meu amigo, que tá comigo até hoje, que é uma das poucas pessoas que, quando eu preciso de alguma coisa, tipo, cara, tá lá 100%, tá lá pra me ajudar, vamos fazer aquilo. Mano, eu preciso entregar tal coisa em tal lugar, vamos comigo. Mano, eu preciso que tu me ajude. E vice-versa, eu também ajudo o cara em várias coisas. Eu já fiz coisas que eu nem imaginei que eu ia fazer por conta do trabalho dele, por conta dele resolver umas coisas pra família dele. E tá comigo, entendeu? E ele era um cara que eu julgava e falava, cara, esse cara não tem nada a ver com esse cara. Ele é um CDF, ele é um nerd, e o cara realmente era um bom estudante. Mas ele também tinha outras coisas na vida dele. Por exemplo, a gente lutava junto, a gente ia treinar jiu-jitsu juntos. E, cara, eu nunca pensei em treinar jiu-jitsu, pra você ter ideia. Eu treinava boxe antes, mas eu não pensei em treinar jiu-jitsu. E ele foi me apresentando. Ou seja, se eu tivesse julgado e tivesse só ficado com aquele meu julgamento, eu não tinha conhecido ele muito bem. E quantas vezes você faz isso? Julga as pessoas diretamente e esquece de se questionar que aquela pessoa tem uma vida, que aquela pessoa tem gostos, que aquela pessoa tem vivências, tem medos, traumas, anseios, desejos, qualidades que você desconhece porque você julga antes. Isso que é complicado. Como é que você quer ser um cara bom em se comunicar? Como é que você quer ter um bom valor social se você julga antes e deixa de conhecer as pessoas que podem te elevar no seu nível social? Mas claro que você não vai fazer tudo isso que eu falei, não vai ter essa complexidade e esse conhecimento sobre o ser humano que eu acabei de apresentar para você ser alguém na vida, para você subir de patamar, para você estar acima das outras pessoas. Não. Você compreende que a gente vive em uma sociedade. As coisas não são feitas por uma pessoa só. É um conjunto de pessoas que formam alguma coisa. A organização que você estuda não é feita por uma pessoa só. O meio social que você treina, academia, luta, a yoga, o pilates, algo assim, são feitos por várias pessoas. Percebe como a gente está sempre em grupo? Percebe como o ser humano é um ser sociável e não um ser lobo solitário, onde ele vive sozinho e trilha seu caminho sozinho? Deu para entender e compreender? Para você ser uma pessoa que tem um social muito bom, que conhece boas pessoas, tem boas amizades e tem um valor social alto, você precisa entender isso. Você precisa compreender que você não é tão importante quanto você pensa e que as outras pessoas têm histórias para contar. Vá atrás dessas histórias e pergunte a elas qual é a melhor história que você tem para me contar. Só fazendo isso, você já vai se diferenciar da maioria das pessoas e vai conseguir se tornar uma pessoa com um valor social bom, com um valor social legal que as pessoas querem te ter por perto, porque você não fala só de você, você pergunta. Você sabe que você não é tão importante quanto você pensa, então o seu problema pode ficar de lado agora. Eu vou perguntar sobre a outra pessoa. Cara, eu quebrei minha perna. Ah, poxa, teve uma vez que eu quebrei também. Não faça isso. Ah, poxa, meu filho passou na faculdade. Cara, meu filho também passou na faculdade. Não faça isso. Quebrei minha perna. Cara, como foi? Tava andando de moto, tava correndo, tava jogando bola. O que aconteceu? Meu filho passou na faculdade. Nossa, que legal. Qual faculdade ele passou? Sabe? Percebe como isso é muito diferente? Percebe que você não tá só falando em cima da outra pessoa, você tá perguntando, você tá tendo literalmente uma conversa com outra pessoa? Cara, do que você precisa mais para ter um valor social melhor? Para ser uma pessoa no seu social mais ativa? É basicamente isso, você deixar de olhar só para si e olhar para o outro. Eu acho muito válido a pesquisa sobre a cultura japonesa e como eles lidam com as pessoas, como eles lidam com os estrangeiros, por exemplo, e como eles lidam com decisões sociais. O exemplo que eu falei daquela moça lá que gravou um vídeo pro YouTube e ela é japonesa, ela falou que o japonês, ele pensa no contexto geral, ele não pensa só em si. E que coincidência, né? Quem pensa só em si, geralmente? Tipo assim, no seu meio social, você pode perceber, brasileiro. O brasileiro faz muito isso. Claro que eu não tô julgando só o nosso país, mas a gente faz muito isso. Tipo, pensar só na gente e pensar só em como a gente vai se beneficiar com tal coisa. O jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Agora, pesquise sobre a cultura japonesa. Pesquise sobre como eles lidam com decisões sociais. Eles preferem se unir a uma causa maior do que o seu próprio benefício. Percebe o quanto isso é profundo? E
ajuda a manter uma sociedade organizada, ao invés de eu só pensar em mim e prejudicar o outro para ter o benefício próprio? Eu espero que esse vídeo tenha gerado valor para você, que eu tenha falado coisas interessantes. Eu tive uma pesquisa, eu li alguns artigos onde falava sobre a cultura japonesa e eu achei muito interessante o livro sobre inteligência social do Daniel Goleman. Se você se interessar também, é uma boa pesquisa. Tem um resumo no YouTube em audiobook. É só você colocar Daniel Goleman, Inteligência Social 2006, audiobook. Vai aparecer e você vai poder se aprofundar mais e mais no que eu estou falando. E vai poder se tornar cada vez mais uma pessoa com valor social alto. Esse é o meu objetivo. Esse eu espero que seja o seu objetivo também. Porque quando a gente tem um valor social alto, a gente conhece boas pessoas, a gente tem boas oportunidades, a gente lida melhor com a gente mesmo e, consequentemente, com as outras pessoas e consegue decidir melhor a nossa vida, para onde a gente vai, etc. Melhora tudo. Você ter uma pesquisa também interessante que eu fiz foi, cara, eu esqueci o país, mas tem um país que quando uma pessoa está doente, tipo, o familiar está no hospital, o hospital não lida com a comida do paciente. Quem faz a comida do paciente é o próprio familiar. E eles explicam que isso ajuda na recuperação do paciente. Para vocês terem noção do quão importante é estar ativo socialmente. O familiar ajudar a fazer a comida do paciente ajuda ele na recuperação, por ele estar presente no momento difícil daquela pessoa. Por ele estar presente socialmente. Socializar com aquela pessoa, perguntar sobre o que ela está sentindo, perguntar sobre como ela pode ajudar. E o hospital faz isso. Não faz a comida do paciente para o familiar ir e ficar mais próximo à pessoa. Para você ver como o social é importante na nossa vida. E muitas vezes a gente negligencia. Meus amigos não são importantes, tanto faz se eu tiver ou não tiver amigos. Cara, você tá louco. Ah, porque me comunicar não é importante, porque tanto faz a minha comunicação. Você tá louco. Ah, porque me relacionar bem com a minha família é uma besteira, eu não entendo eles não me entendem, então tá tudo bem. Você tá louco. Todo mundo tem um porquê de fazer aquilo. Um porquê de ser do jeito que é, um porquê. Não tô falando que você tem que aceitar o jeito que todas as pessoas são, mas você pelo menos tem que ter a precisão empática e se colocar no lugar da pessoa, tipo, cara, realmente, se eu tivesse no lugar daquela pessoa, talvez eu faria a mesma coisa. Esse foi o vídeo mais longo do meu canal e eu espero que eu tenha gerado valor pra você. Eu ia terminar antes, mas eu tô terminando agora. Deixa o like, eu tô gostando muito do feedback de vocês. Esses dias uma mina chegou e comentou nos vídeos que tava vendo e tava gostando do conteúdo, que eu não era pra mim parar. Isso me motiva muito a continuar trazendo conteúdo pra vocês. Eu espero que esse vídeo tenha gerado valor de fato pra você. Muito obrigado. Tamo junto. Vamos pro próximo vídeo e que o próximo vídeo tenha mais conhecimento ainda.